E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Cadu Saúl e no vídeo passado a gente abriu um diálogo aqui para falar sobre como lidar com pensamentos intrusivos e repetitivos, como a gente pode fazer pequenas práticas de atividade corporal que nos interiorizem um pouco mais, nos reconecte com o corpo, para que então a gente esteja minimamente capaz de sentir o que a vida está nos convidando a sentir e então atravessar aí os desafios que a gente está sendo exposto, que parece que são do mundo externo, mas na verdade são da nossa mente tendo um desafio de lidar com esse mundo externo, né? Nesse vídeo eu falo sobre práticas que são relativamente simples para a gente lidar com essas fases de pensamentos intrusivos, repetitivos. Só que tanto vendo os comentários dos vídeos, como também conversando com outras pessoas do meu convívio que já passaram por situações bem desafiadoras, eu tive a oportunidade de aprofundar mais ainda o diálogo, né, fora das telinhas aqui, para falar que, de fato, existem circunstâncias que a vida nos coloca que exigem um grau de rendição, um grau de aceitação que não é a mesma coisa que complacência, né? Não é a mesma coisa que acatar com as coisas que estão sendo expostas, mas simplesmente a aceitação é uma qualidade que nos permite olhar com distanciamento para as coisas e então agir sobre elas, caso seja necessário, mas trouxe a reflexão de que existem coisas que acontecem na vida que realmente exigem graus diferentes disso. E eu olho para esse processo que a vida nos convida a viver como um processo evolutivo, como um processo de construção cada vez mais profunda da nossa realização como ser humano, da nossa coesão como ser humano, com a harmonia nossa com o mundo ao nosso redor. E como conseguir habitar, né, como conseguir navegar dentro dessa jornada de consciência que a gente está navegando aqui durante 50, 60, 80, 100 anos, talvez, nossa geração possa viver, e florescendo nesse processo. As circunstâncias, as situações, as histórias que nos levam aos desafios, aos confrontos, aos conflitos e ao crescimento, elas podem assumir inúmeros nomes e formas. Pode assumir personagens distintos, familiares ou não familiares, pode assumir condições de terror mesmo que você possa viver dentro de você, que dependendo da sua bagagem, dependendo do que você está atravessando na sua jornada de consciência humana, realmente pode parecer que não tem solução, que, que você está encurralado. E esse é esse sentimento de solitude para com os nossos desafios é algo que é crescente na nossa sociedade, né? A gente tem índices de depressão crescendo todo ano, índices de suicídio crescendo todo ano, e com o avanço tecnológico, né, com mais individualização, com mais todos os seus gostos disponíveis ao alcance da sua mão e daqui a pouco ao alcance dos seus olhos, essa separação para com as relações humanas, para com os outros, vai só aumentar. E, portanto, né, acompanhado disso, o nosso desafio de lidar com aquilo que não está de acordo com os meus gostos, ou aquilo que não está coerente com o que eu acredito ser bom, verdadeiro, justo, correto, vai só aumentar também, devido a esse próprio grau de individualização e de separatividade que as tecnologias e o mundo para onde a gente está arrumando está desenvolvendo, que é mais conforto, mais, né, facilidade para a vida. Eu acredito que nos próximos 10 anos vão nascer muitos novos nomes para as novas síndromes que a tecnologia vem desenvolvendo na raça humana, que a gente não consegue nem diagnosticar ainda, né? Um amigo me perguntou recentemente se eu compraria o Apple Vision Pro, por exemplo, né? E, poxa, quando eu vejo o vídeo daquilo ali, né? Aquele, nossa, que bacana, você conseguir botar ali um dispositivo no seu rosto que você está cozinhando e aí vai vendo a receita de um lado e ao mesmo tempo tá, né, com o WhatsApp aberto e tudo mais, com um monte de luzes dentro dos seus olhos ali, metrificando para onde que você está olhando e tudo mais. Se nós já criamos inúmeros desafios na nossa psique com um dispositivo que rouba a nossa atenção o tempo todo, que está aqui na palma da mão, está até um pouco distante da gente, né, mas não está porque está com uma extensão do braço, imagina no momento que isso estiver no seu rosto, né? Que novas condições aí dos nossos olhos, do nosso funcionamento mental cognitivo vai ser revelado, né, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para novas capacidades de associação e de forma de pensar e de forma de organizar informação, como também para o desafio que o ser humano vai ter para acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Então, novas doenças diversas vão nascer na nossa psique, e não apenas doenças
cognitivas ou intelectuais, ou até físicas mesmo, né, com esse volume de estímulo, mas também doenças do campo emocional. A gente vai abrir novos quadros que serão cada vez mais desafiadores de serem lidados. Isso já é uma condição da nossa sociedade atual. E em algum grau é tão invisível que você não percebe como é que isso está afetando o seu pai, a sua mãe, que veio de uma outra geração e que pode estar também sofrendo com hiperestimulação e muda um pouco o comportamento. Talvez o comportamento dessas pessoas um pouco mais velhas tenha mudado nos últimos 10 anos. Eu vejo pessoas que a capacidade de reter atenção ou até mesmo de interagir com outro ser humano mudou completamente nos últimos 10 anos. E pessoas mais velhas, né, que não deveriam então ser tão afetadas por isso, mas que estão sendo afetadas por isso. Ou então a publicidade, o marketing, que também se aproveita muito dessas pessoas que são facilmente influenciáveis por tudo que vem na internet. Todo tipo de coisa está movimentando muito rápido, é para onde a gente está caminhando. E esses desafios todos que a gente enfrenta, eles são processados internamente dentro do nosso corpo, né? A nossa mente, as nossas emoções, elas acontecem dentro dessa casa aqui que a gente chama de corpo. E tudo isso que é processado, que chega dentro da gente, causam sensações distintas. Essas sensações, elas podem ser frio, calor, apertos, formigamentos e entre outros inúmeros efeitos psicossomáticos que estão diretamente associados a capacidade desse corpo aqui de enfrentar uma determinada carga, uma carga psicoemocional, uma carga que uma situação externa, em inúmeros nomes e formas, assumindo narrativas e histórias que você pode contar, ou então assumindo situações, fatos mesmo, né, que pode acontecer com você, por exemplo, uma perda, uma demissão, um término de relacionamento, uma coisa que não é uma história, uma narrativa da sua interpretação, é um fato, aconteceu contigo. Mas, independente disso tudo, para onde todos esses elementos da vida acontecendo te leva é para sentir algo novo. Talvez algo nem tão novo assim, algo que você já sentiu no passado, mas numa escala cada vez mais profunda, cada vez mais intensa, algo que você ainda não sentiu antes, mas que através desse novo nome e forma te causa aquele mesmo aperto, aquela mesma sensação novamente. Ao longo dos meus anos com busca espiritual e autoestudo, eu fui percebendo que boa parte do nosso processo de manter a nossa lucidez, de manter a nossa clareza, de manter a nossa coesão interna, está associado à nossa capacidade de relaxar, de dissolver esses estímulos internos dentro do corpo e então não reagir tanto a isso que o mundo externo está nos causando. Pode ser uma discussão de família, pode ser uma discussão de relacionamento, pode ser um processo extremamente traumático, mas o trabalho ele é de fato interno. Você pode utilizar assim de artifícios de gerar novas interpretações cognitivas sobre situações à sua volta. E isso pode sim ser muito benéfico para muitas pessoas que então ressignificam, né, suas memórias. Mas eu acho que o que tradições orientais vão levar para a gente, né, esse distanciamento ainda maior, ainda mais profundo das narrativas e das histórias de como a consciência, ou Deus, ou o universo, ou a vida está se apresentando para a gente, um distanciamento um pouco maior disso e uma aproximação assim maior da capacidade da nossa mente de contemplar nome e forma, de contemplar as narrativas, de contemplar as histórias com essa distância e realmente apreciá-las. Nem tudo é tão fácil de ser apreciado. Nem tudo é tão fácil de ser apreciado, né? Mas em dado momento que a gente consegue aprofundar a nossa visão e contemplar assim uma orquestra um pouco maior do que nossas limitadas percepções, né? Como que essas peças que chegaram até nós e nos causaram tanto desconforto se encaixam e depois ficam bonitas e depois contribuem para a sua vida, para um novo patamar de consciência seu, para um novo patamar de potência sua, para um novo patamar de compreensão sua, de caridade, de generosidade, de amor dentro de você, aí tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. É Steve Jobs que falou isso também, que ele falou que a gente só consegue enxergar o quadro todo ligando os pontos quando a gente finaliza o desenho, né? Sabe aquele desenho de brincadeira de criança, de pegar um papel assim, tem vários pontinhos? É quando a gente finaliza de ligar os pontinhos que a gente então enxerga o que a gente estava fazendo, o desenho todo que estava acontecendo. E eu entendo que a vida ela convida esse mesmo processo. O próximo ponto que a gente vai conectar e vai ligar, ele é obscuro.
ele é misterioso. E assim tem que ser mesmo, porque se a gente já soubesse, né, qual o desenho que está fazendo, perde um pouco da graça. A graça é se revelar. A curiosidade é o grande motor da vida, é o grande motor do nosso desenvolvimento, é o grande motor da consciência, por assim dizer. E é tão forte que a gente até criou um fractal novo disso, né, que são as inteligências artificiais, com um desejo também de ver o que acontece. Eu acho curioso, por exemplo, né, pessoas que fazem testes aí, que eu vejo, eu por vezes, de pegar ali um ChatGPT 4 e o ChatGPT 3.5 ou a Gemini do Google com outra inteligência, colocar elas para dialogar e ficar ali de espectador. E a pessoa que está ficando de espectadora vendo aquele diálogo, ela está curiosa para saber até onde vai essa conversa e ela quer fazer de tudo para que ela não seja percebida como um espectador da conversa, porque será que essas inteligências elas vão falar as mesmas coisas se elas saberem que elas estão sendo observadas sim ou não? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? Que a gente criou um dispositivo, um sistema, um software que representa algo que está acontecendo aqui entre nós. Entre eu e você, entre eu e as pessoas ao meu redor. A gente está aqui conversando, criando, tecendo, né? Criando mais coisas ao nosso redor, sem ter a completa certeza se existe alguma coisa que está observando a gente falando assim, e aí, o que vai acontecer agora? Mas esse próprio desejo da curiosidade de ver o revelar-se do ser humano, de ver o revelar-se da consciência humana, ele é tão intrínseco da nossa experiência como ser humano, que a gente criou uma forma de replicar e apreciar igual aconteceu com outra pessoa. É tão forte que a gente criou reality shows aí para ver a mesma coisa, de ver pessoas ali ficar observando o que acontece. Existe um desejo do ser humano de ver o que é a real natureza humana. E isso é possível de ser contemplado conforme a gente observa, entende? Só que se não existe paz dentro de nós, se não existe harmonia, coesão dentro de nós, a nossa capacidade de contemplar e observar fica obstruída. É como se tivesse um tubo, vou pegar minha flauta aqui. É como se tivesse um tubo, né, que está passando aqui algum canal de informação e que a gente aperta e limita, né, esse canal de informação de acontecer. Sabe o que isso representa, especialmente no meu ver, na minha abordagem com a respiração? Imagina que existe um sopro de vida mesmo, passando por dentro de você, assim, entrando pelo seu corpo, saindo do seu corpo com notas e tons que são você. E o que nos causa a falta de coerência é quando não existe livre passagem desse prana, maná, orgone, chi, energia vital, como você quiser nomear. Não existe livre passagem para isso ser atravessado por dentro de ti. E essa incapacidade da gente dar livre passagem para essa energia vital fluir através de nós é devido aos nossos apegos, às nossas aversões, aos nossos medos, ao nosso senso de identidade firmado, estruturado, com muitas certezas, com muitas verdades dentro de si, e incapaz, então, como diz, né, outros ditados também, incapaz de encher o copo um pouquinho mais, o copo já está transbordando, já está cheio. Devido a esses excessos, fica entupido a nossa capacidade de simplesmente ser um canal de vazão da vida, um canal de vazão da consciência. O vídeo passado ele é muito importante nesse sentido, de trazer um processo muito simples, de você abrir mais coesão interna dentro de você. Aquilo ali serve para lidar com pensamentos repetitivos e intrusivos, mas aquilo ali também serve para você fazer uma boa manutenção diária da maneira como você acorda e toca o seu dia, toca a sua vida. Isso aqui não é uma indicação de siga esse método aqui para você viver em paz e harmonia pro resto da sua vida, não. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei quais são os seus karmas, eu não sei de onde você veio, o que a vida lhe reserva para então descobrir um pouquinho mais do seu limite e do seu potencial e da onde dá para você ir, que é totalmente diferente, separado da minha experiência individual. Então, a vida ela tá nesse lugar de, assim, tá, aonde que eu vou apertar ele aqui mais para ver se dá para ir um pouco mais? E a mesma coisa fazendo isso comigo. E de tanto já ter passado por isso, e você também, talvez você só se esqueça, mas de tanto já ter passado por isso e realmente parar e relembrar e falar assim, caramba, o que me ajudou nisso foi soltar. O que me ajudou a passar por mais essa etapa foi soltar. Não teve outra coisa que me ajudou a não ser soltar. Aceitação
não é igual mediocridade. Aceitação não é igual complacência, querer que as coisas permaneçam da mesma forma. Não é isso. Aceitação é conceber a sua capacidade naquele momento, naquele instante, de lidar com aquilo. E, se for possível, render-se. Render-se a aceitar que aquela situação que está sendo exposta para você está acontecendo. Dê o nome e a forma que você desejar. O processo é o mesmo. O processo de desabrochar da consciência humana passa pelo mesmo movimento, sabe? É um movimento dentro da gente. Quando a gente consegue entrar nessa condição de soltura, de rendição, a gente então encontra clareza, encontra coesão interna, encontra espaço. É como se a gente estivesse tentando lidar com todos os nossos desafios, apertando, tentando segurar o controle. E no momento que a gente não sei o que fazer, não sei mais como lidar, e me abro, me rendo, então essa força vital, ela encontra espaço para navegar por dentro de mim, purifica minha mente, traz novas clarezas, novos insights, traz a oportunidade de olhar para as coisas com uma perspectiva que eu nunca olhei antes, muda a forma como eu estou interpretando os fatos, como eu lido com a minha vida, como eu lido comigo mesmo. E isso é libertador. De fato, é algo que nos liberta da dor. Ser capaz de cultivar isso, como eu falei, a vida ela apresenta distintos graus desse desafio. Ser capaz de cultivar isso requer uma prática pessoal. Essa prática pessoal, ela não precisa ser necessariamente sentar e meditar. Sentar e meditar, eu posso dizer que talvez seja uma das mais eficientes que possa te ajudar nisso. Buscar coerência com a sua respiração, buscar harmonia com o seu corpo, aumentar a sua flexibilidade, sua força, movimentar o seu corpo, mudar a sua alimentação, todos esses elementos vão ajudar você a ter harmonia com a sua casa física. E a partir dessa harmonia com a sua casa física, você então ter espaço dentro de você. Isso são coisas que vão te ajudar, mas elas não são as únicas formas, não são a receita de bolo, né? É muito importante que você experimente aquilo que te nutra, né? Que te abra espaço aí dentro do peito, dentro do coração, dentro do corpo, que te abra espaço para digerir emoções no seu eixo diafragmático conforme você respira, e então permite que as coisas sejam processadas e por vezes até erupçadas através dos seus olhos, do bocejo. É muito importante que você cultive isso, é muito importante que você desarme essa armadura aqui do meio do peito. O peito ele tem esse formato que ele fecha aqui assim no meio, né? Você consiga sentir essa musculatura e relaxá-la um pouco mais para que então o coração e todo esse eixo energético aqui do corpo ele tenha vazão para que aquilo que está sendo processado e digerido consiga chegar até um novo nível de consciência dentro do seu corpo, dentro da sua mente, para que então possa sair aqui pela chaminé aqui que é a garganta, possa sair em formato de palavras, em formato de suspiro, em formato de alívio, sabe? Isso é o que nos coloca num estado de coesão. Pelo menos de tudo que eu já pude estudar até hoje, me aprofundar e ver que no yoga, por exemplo, a gente vai ter prática de asana, que são as práticas de postura, vai ter práticas de pranayama, que são as práticas de manejo dessa energia vital, e depois as práticas de meditação, né? Entre outras também tem os mantras, os mudras, entre outros, mas focando nesse eixo central aqui, o que está sendo ensinado efetivamente é uma maneira de você cultivar essa coesão interna a partir de um domínio do seu corpo e da sua respiração e então, portanto, da sua mente. É muito tecnológico refletir que pessoas chegaram nesse nível de sabedoria sobre como lidar com a experiência humana, não é sobre como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, é como lidar com a condição humana que há de enfrentar inúmeros desafios, inúmeros processos de jornada de consciência. O que é a jornada de consciência? É tudo aquilo que acontece comigo que revela um pouquinho mais de quem eu sou. Você é revelado sobre quem você é a cada dia, a partir de todos os nomes e formas e histórias e narrativas e circunstâncias ao qual a sua consciência, a sua atenção é exposta diariamente. Isso sempre foi assim, nunca parou, não sei se um dia vai parar, mas essa é o que você está passando aqui. E quanto mais você cultivar esses aspectos internos e um relaxamento, assim, uma suavidade, uma leveza, uma gentileza através dos seus atos também, de lidar com tudo isso,
E o que vai te dar essa bússola, se você está agindo assim ou não, é o grau de tensão dentro do seu corpo ou de agitação dentro da sua mente. Quanto mais você desenvolver essa interocepção, que é a sua percepção interna do que está acontecendo dentro de você, para olhar para tudo isso, mais simples as coisas ficam, menos desafiadoras, mais firmeza você encontra dentro de você, mais potência, sabe? Eu demorei muito tempo para entender essas coisas e tentar explicar assim de uma maneira que é simples, sabe? E quanto mais eu vou entendendo sobre isso, que é o básico, assim, tipo, de receita, como eu vejo, assim, um pouco de receita para viver em harmonia. Menos vontade dá de falar de assuntos muito amplos, muito grandes, sobre as leis do universo ou outros princípios aí da existência que a verdade é que a gente não tem certeza. A verdade é que a gente não tem metodologia para comprovar, a gente tem histórias, tem episódios anedóticos, tem muitas coisas, tem experiência pessoal. Só que, novamente, experiência pessoal, estamos vivendo jornadas distintas aqui. É difícil dar certeza, dar receita para alguém quando parte apenas da sua evidência pessoal. Então, se é assim, qual é o sentido da gente ficar aqui explorando, divagando sobre como funciona o cosmos? Já dá tanto trabalho descobrir só como é que a gente funciona e, de fato, conseguir fazer uma boa manutenção disso, entende? Então eu ando um pouco nesse momento agora aqui de querer dividir coisas que nos tragam mais para esse eixo interno, mais para nossa coerência interna, e que isso possa se refletir na nossa conduta com familiares, com queridos, com a sociedade, com desconhecidos, e talvez a gente possa também sair um pouco de um discurso do cultivo absoluto da compaixão, sabe? Compaixão, eu sinto que por vezes ela traz um elemento assim até de superioridade para algumas pessoas. Eu já passei por isso também, de sentir, não, que eu preciso ter compaixão com essa pessoa. Isso me coloca num lugar de olhar como se eu estivesse acima de alguém, né? Que eu possa julgar como intolerante ou ignorante, qualquer coisa. E talvez cultivar um pouquinho mais, no lugar da compaixão, cultivar um pouquinho mais da gentileza, que é o ato de compaixão, né? Cultivar um pouquinho mais da gentileza, assim, né? E para você ser gentil, notoriamente, intencionalmente gentil, você precisa estar muito atento. Porque os seus impulsos talvez não sejam de gentileza. Então tem tanta coisa já pra gente olhar internamente na nossa conduta, nas nossas atitudes, que já trazem tantos frutos, tantos benefícios para nossa vida, que tentar entender o que está acontecendo na metafísica da realidade, como manifestar as coisas de maneira mágica né? Talvez você já tenha se frustrado bastante tentando manifestar as coisas de maneira mágica, né? Consumido muitas horas de vida, né? de estudo, entre aspas, tentando um caminho fácil para as coisas. E aí a pergunta que eu deixo aqui é: por que busca um caminho tão fácil? Por que busca um caminho tão fácil? Se está desafiador, se está difícil, olha mais para dentro, sabe? Não busca receita de bolo e soluções mágicas para as coisas, não. Olha mais para dentro e aprende a lidar com os desconfortos e os desafios e as dores que a vida apresenta pra gente fisicamente, entendendo que quando a gente aprende isso, então fica fácil. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha trazido boas reflexões. Nos vemos no próximo. Me diz se você gostou desse conteúdo aqui, um pouco mais fluido. Tô começando a mudar aqui, trazendo coisas mais longas também e discussões. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.